Hoje a gente vai ver como fazer esse comportamento aqui, minha gente, ó. Se ligou? Ó, cliquei aqui no botãozinho de mais e ele fez toda uma animação pra mim. E aí eu clico aqui, ó, arrasto, clico e arrasto, clique e arrasto, clique e arrasto. Hello, Protolovers, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui, e o vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho mais do processo da construção daquele aplicativo que a gente falou na aula anterior. Essa é uma série de vídeos, né, sobre o ProtoPie e como ele funciona. E no final da série desses vídeos a gente vai mostrar para vocês como que é para fazer uma animação, uma UX Interaction, não é mesmo? Para vocês conseguirem fazer aí os seus protótipos. Eu vou abrir aqui agora o nosso projetinho, né, que a gente já estava editando. Deixa eu procurar ele aqui no meu HD. Beleza! Bom, hoje a gente vai ver como fazer esse comportamento aqui, minha gente, ó. Se ligou? Ó, cliquei aqui no botãozinho de mais e ele fez toda uma animação para mim. E aí eu clico aqui, ó, arrasto, clico e arrasto, clique e arrasto, clique e arrasto. Aqui em cima eu posso clicar e o layoutzinho vai mudar para mim, né? Aqui não muda nada porque eu não coloquei para mudar, eu só queria mostrar a interação. Ó, clique e arrasto, clique e arrasto, clique e arrasto. Se eu tocar no negócio, ele vai vir para cá e vai animar todo o layout para mim. E se eu voltar, a mesma coisa, eu volto para a tela inicial. Se eu clicar aqui, ele vai fazer a animação. Então, hoje vai ser esse o vídeo e vocês vão ver como que eu fiz essa animaçãozinha aqui, ou parte dela, porque provavelmente não vai dar para mostrar tudo. Como vocês viram na aula anterior, eu mostrei esse workspace aqui do ProtoPie. Ele é um workspace bem fixado, né? Ele não tem como você editar igual nas outras ferramentas. Esse é um diferencial do ProtoPie, inclusive. Ele não permite você editar a interface. E aqui você tem que ter uma certa organização com as pastas, com as variáveis e tudo mais. Mas no decorrer dessas aulas eu vou mostrar para vocês como vocês vão ter essa organização aí de forma automática, que é o jeito que eu trabalho hoje. E vale ressaltar também que a gente não quer tomar o título aqui de o fodarástico do ProtoPie. Eu vou ensinar para vocês o que eu sei. O ProtoPie é uma ferramenta muito robusta, está sempre trazendo coisa nova. Então eu estou mostrando para vocês como eu fiz esse protótipo aqui e como ele me rendeu alguns clientes, né, por eu ter ele no meu portfólio, mostrar para os clientes como é que eu faço isso. Esse produto aqui eu comecei criando 1, 2, 3, 4, 5, 6 gatilhos. Gatilhos, se você não entende o que é gatilho, vá na primeira aula que lá eu explico exatamente o que são gatilhos, o que são responses e por aí vai. Na aula 1 eu explico o geralzão, o overview do ProtoPie. Você vai clicar no card que eu vou colocar em algum lugar aqui que vai te explicar certinho o que é gatilho, o que é trigger, o que é response, o que é variável e por aí vai. Bom, eu adicionei 1, 2, 3, 4, 5, 6 gatilhos. Vocês aí que já estão familiarizados com gatilho já viram aqui que eu coloquei um gatilho de chain, um gatilho de detect, um gatilho de 1, 2, 3, 4 gatilhos de tap. Ou seja, gatilho de tap ele vai fazer eu ir para algum local, ou seja, ele vai tocar em algum elemento aqui do meu UI. Então se eu selecionar aqui, ele vai me mostrar aqui no meu layout qual é o elemento que eu estou selecionando. Então aqui, ó, você pode ver o contorno aqui, ó, meio roxinho, né, meio azul. Eu sou meio daltônico, tá? Meio roxinho, meio azul aqui, ele fica contornado, tá vendo? Então se eu tocar ali, eu vou ter uma cadeia de ações. Então é daí que vem a mágica do ProtoPie. Quando você adiciona um gatilho, eu vou abrir aqui, ele vai fazer essa cadeia de ações aqui. É como se fosse um código aberto. Por exemplo, eu tenho uma ação que vai gerar uma cadeia de ações no meu layout. Então, aqui eu vou dizer para o ProtoPie exatamente fazer isso. Ele vai pegar essa bolinha aqui, que está escondida aqui, ó. Vocês podem ver que existem gambiarras aqui, tá? E muitas. Eu escondi essas bolinhas aqui para serem animadas conforme eu clicar e não clicar. E note que essas bolinhas não aparecem no meu preview. Ó, elas não aparecem porque elas estão fora da minha área de visualização. Essa é a parte legal do ProtoPie. Então, aqui por fora você pode fazer o que você quiser e conforme você precisar solicitar aquele documento, aquele layout, ele vai ser solicitado. Ou seja, coloquei aqui para poder ter uma escala. Vocês podem ver aqui o gatilho de escala.
e botei um gatilho de escala na outra bolinha também, ó. São duas elipses, vocês podem ver quando eu intercalar aqui entre a seleção nelas. E aí eu coloquei um gatilho de transparência, que é o gatilho de opacidade, coloquei para 100%, e aí, ó, tá vendo? Ficou contornado aqui, nessa região aqui onde eu tô passando o mouse aqui, ó. Aqui tem um texto. Da mesma forma, eu coloquei uma opacidade para 100% no nome aqui que vai aparecer aqui também, ó, do meu sorvete. Do meu sorvete não, do meu café expresso. Eu coloquei o Move, ou seja, eu ainda vou movimentar esse texto que está aqui em cima. Para vocês que não lembram da animação, ó, voltando, ó, dá uma travadinha aqui, ó, tá vendo que o texto dá uma subidinha de leve para dar uma dinâmica na animação? Ó, note, ó, tá vendo aí, ó? Eu clico, ele vai fazer a animação lá em cima e vai scrollar esse cara aqui pro lado, ó. Note aqui, ó, de novo, ó. Tá vendo aí? Scrollou. Ou seja, essa cadeia de animação vai acontecer quando eu tocar no mais. E essa cadeia de animação vai se anular quando eu tocar no X. Então eu consigo fazer essas condições aqui, ó. O X é um outro botão, é um outro produto, um outro layout que eu criei aqui. Eu poderia ter colocado esse X. E como você é um cara muito bom, você deve já ter visto que quando você coloca uma condition, note aqui, ó, que eu tenho um botãozinho de mais aqui. Eu posso clicar aqui e colocar condition. Então, quando eu coloco uma condition aqui, eu posso dizer, vamos exemplificar para vocês, é como se fosse o interruptor da sua luz. Ou seja, eu aperto para baixo, logo ele liga a luz para mim. Então, se eu colocar uma condição de se a luz estiver ligada e eu tocar no disjuntor novamente, desligar a luz. É mais ou menos essa a função da condição aqui. E aí ficaria uma cadeia muito maior. Aí nesse caso eu optei por fazer 2 botões, ou seja, um botão é esse aqui, que vocês podem ver que faz a ação dos elementos aparecerem. E aí eu criei um outro botão, como vocês podem ver que ele está invisível aqui. E aí aqui no meu ladinho aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, o nome da nomenclatura nele de botão também. Coloquei as ações de esconder todo o layout, ou seja, para agilizar o meu processo, eu criei o reset. O reset faz o que, Robert? O reset é simplesmente você pegar aquele elemento, ou seja, esse elemento aqui, ó, note que quando eu seleciono ele, ele abre para mim tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Então, o reset vai fazer... Calma aí, gente, meu Siri abriu aqui sem a necessidade, não entendi isso aqui não. Não permitir, beleza. Voltando, quando eu selecionei esse cara, ele já fez o que para mim? Ele já automaticamente selecionou tanto esse cara aqui de cima, quanto esse cara aqui de baixo. Porque ambos fazem referência ao mesmo layout. Ou seja, aqui eu coloquei um reset para facilitar, para eu não precisar ficar colocando as coordenadas exatas aqui. Eu prefiro usar o reset. Então eu peguei um por um aqui e fui criando um reset referente àquele design, aquela interface ali, aquele objeto que a gente quer que ele volte para a posição inicial. E a minha posição inicial aqui no layout é qual? Minha posição inicial é essa, todo mundo escondido. Então, quando eu clico, ele traz todo mundo, e quando eu clico novamente, eu falo para o meu layout inteiro. Ó, volta para a configuração inicial, fazendo a animação inversa. Ou seja, ele está fazendo a animação aqui nesse prazo de tempo, inversa a animação que eu fiz aqui na hora de mostrar os elementos. Note que aqui eles estão com o tempo todo alinhadinho, um começa antes do outro. E aqui eu não tive tanta preocupação de colocar a ordem das animações, acontecem tudo de uma vez só. Mas aí você pode ter a sua escolha de refinar mais a animação. Note que quando ele anima para mostrar, é diferente de quando ele anima para esconder. Ó, para mostrar é uma animação toda refinada, e para esconder ele só puxa todo mundo bem rapidinho, sem muita firula. E esse era o objetivo do meu layout nesse momento. Eu queria dar um impacto maior para os meus clientes na hora de mostrar a interação ao abrir o design aqui, né? A ação do botão mais aqui. Beleza, fechando aqui, eu tenho também esse tab aqui, ó, e esse tab tem um raiozinho do lado. Esse raiozinho, para você que é um protolover
top das galáxias, você já sabe o que é. O raiozinho referencia componentes. Ou seja, eu criei 3 componentes. E para que servem componentes, Robert? Componentes servem para você não precisar ficar replicando um comportamento que deveria ser igual em todos. Ou seja, vocês podem ver que quando eu clico no componente aqui do lado, ele mostra para mim aqui as características do componente e mostra quantos componentes eu tenho que referenciam a esse cara. Ou seja, eu fiz um componente apenas e desse eu repliquei 3. Eu poderia replicar 4, 5 e ele teria o mesmo comportamento. E que comportamento é esse, Robert? Eu vou mostrar para vocês agora. Note que quando eu clico aqui no elemento, o copo ele dá uma pressionada, tá vendo? Eu seguro, ele dá uma pressionada. Esse é o comportamento que eu fiz. E aí agora eu vou navegar com vocês por dentro desse comportamento. Eu vou clicar aqui em Edit My Component. E note que você vem para um layout aqui em específico só com esse componente, não foi bug. Relaxa que já eu vou explicar para vocês. Essa é uma tela interna, ou seja, essa tela aqui é para você editar só aquele componente. É tipo uma cena dentro da cena, mais ou menos isso. Então, esse cara aqui é um layout, ou seja, eu mascarei o meu copo, certo? Nesse retângulo aqui, ó, que pega certinho aqui na base do círculo, e aqui está o meu círculo. Ou seja, quando eu clico, lembrando também que eu coloquei aqui ó, o ponto âncora, né, a minha origem, aqui, ó. Então, quando eu esticar e reduzir, ele vai reduzir a partir da minha origem. Quem mexe com Illustrator, Photoshop, sabe muito bem dessa estrutura de origem, de onde que vai acontecer a ação, de esticar, de aumentar, de rotacionar e por aí vai. Então, aqui eu coloquei o centro aqui, né, a minha origem aqui embaixo, e a ação que eu faço aqui, quando eu dou um touchdown, que é um gatilho, que é touchdown de tocar, ele vai pegar a minha escala e vai diminuir. Aqui eu mandei ele fazer essa referência aqui, ó, de escala. Você poderia também colocar factor, você coloca porcentagem, mas no meu caso aqui eu quis colocar o tamanho exato porque eu já sabia qual o tamanho que eu queria fazendo no olhômetro. E aí quando eu dou um touch up, quando eu tiro o dedo daquele layout, ele vai fazer o quê? Resetar. É a forma mais rápida de você desfazer uma ação que seria desfeita no mundo real. Você usar o reset. Mas se você quiser uma coisa mais refinada, mais detalhada, aí você coloca uma escala de novo e bota ele resetando. Dá no mesmo. Então é melhor você usar o reset. Quando você terminar de editar esse componente com essas ações que você quer que ele tenha, você pode vir aqui em Done e aí você vai voltar para o início do seu layout. Vocês podem notar que eu não criei interações para esses caras aqui do centro e nem para esse cara aqui. Se eu tocar aqui nele, não vai ter ação alguma. Se eu tocar nesse design aqui, também não. Se eu tocar na sacola, também não. Isso são coisas que eu vou fazer mais para frente e vocês vão ver como é o processo de ir criando sua interface ali inteligente. O design que eu animei foi o design aqui de tocar nesse botão apenas, que vocês podem ver, e tocar para tirar. E aí vocês podem ver que numa única cena eu consigo fazer toda essa interação. Ou seja, eu clico aqui, ele vai mostrar para mim os elementos. Eu poderia ter colocado uma condição de quando eu colocar em hot cheese e mostrar só cheese. E quando breakfast, bakery, só mostrar bakery e coffee, só mostrar coffee. No caso aqui eu deixei aqui em drinks e aí ele já vai mostrando para mim essa simulação aqui de como seria a interação do usuário. Isso aqui eu consigo simular também no telefone. E imagina que esse teclado aqui, esse mouse aqui movimentando, seja o seu dedo. Então isso que você fizer de tocar e arrastar, ele vai fazer exatamente dessa forma no telefone também. Se eu tocar nenhum desses caras aqui, ó, eu toquei aqui, ele não fez nada. Ó, tô tocando e não tá indo, só tá diminuindo e aumentando. Esse cara também, eu coloquei nesse aqui a ação de ir para uma outra cena. Como vocês podem ver aqui, existem 3 cenas. Tem a cena de detalhe, certo? Essa aqui é a cena de detalhe. E tem a cena de checkout. E nessas cenas eu vou criar interações dentro das cenas. Ou seja, eu cliquei aqui, nessa cena tem toda essa animação. Mas não tem nenhuma interação ainda porque eu não criei. Mas vamos supor que se eu tivesse que fazer interações, eu queira diminuir o tamanho desse copo de acordo com o tamanho que eu selecionar aqui. Eu conseguiria colocar uma interação de selecionei aqui, mudar o tamanho do copo. Selecionei aqui, mudar o tamanho do copo e mudar o preço.
E aí eu também consigo colocar um contador de quantas unidades eu quero. E aí ele também já ir calculando, colocando mais 14, mais 14, mais 14, mais 14, e aí você já vai ver o preço em tempo real. E aí a gente consegue também criar animação de colocar esse produto na sacola, que são coisas que a gente vai ver mais pra frente. Mas a aula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido que aqui a gente usou gatilhos bem simples, né? Gatilho de tap, e gatilho de detect, e gatilho de chain. De você ir, não esqueça também, estou deixando o link aqui da Maratona Protopy, que vai acontecer nos dias 24, 25, 26 e 27, onde a gente vai criar um protótipo alta fidelidade realista para uma empresa real, onde vocês vão ver a interação de um aplicativo de compra de passagem aérea, desde o começo do cadastro ali do seu usuário até a compra final, que é acompanhar o tempo que falta para você concluir a viagem. Vamos sim fazer um timer que vai contar uma contagem regressiva de quanto tempo levaria uma viagem de um lugar a outro e por aí vai, e as outras funcionalidades que um aplicativo de passagem aérea deveria ter para melhorar a experiência dos seus usuários. Esse foi o vídeo, muito obrigado por você ter ficado comigo aqui até agora. Não esqueça de curtir esse vídeo para a galera do YouTube ver que você curte esse conteúdo. Se você sentiu falta de alguma coisa, se você tem algum feedback, se você tem algum elogio para fazer sobre o canal, pode colocar aqui nos comentários. O seu comentário me ajuda muito. Eu sei se eu estou no caminho certo, se eu estou no caminho que precisa de melhoria. Confesso que fazer vídeos aqui no YouTube está sendo um desafio para mim, que eu trabalho, né? Tenho meus clientes, mas eu sinto que pessoas, assim como você que está assistindo esse vídeo, precisam aprender essa habilidade para poder entregar mais valor nas entregas de design. E assim como eu consigo entregar mais valor para meus clientes, eu quero que você, design também, aí desse lado da telinha, entregue mais valor nas suas interfaces. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seu amigo design e até a próxima.